Queria convidar o pastor Eli aqui. Temos a alegria de receber nesta noite o pastor Eli Fernandes de Oliveira. Tem tanta coisa que eu poderia falar dele, mas nessa noite ele já pregou aqui em nossa igreja, no ano passado. Nessa noite eu quero apresentá-lo como um servo de Deus, meu amigo pessoal. Nós nos chamamos um ao outro de irmão, de mano. E nós temos um relacionamento de amizade, de oração, de ajuda espiritual mútua. E estou muito feliz que ele está aqui nesses dias em Orlando. E eu o chamei para compartilhar conosco a palavra de Deus. Eu estou certo de que Deus tem uma palavra dele no nosso coração. Sabe, meus irmãos, nós ouvimos tantas palavras durante a semana. A gente ouve tanta gente falando, tantos lugares. Mas chega o dia do culto e nós adoramos a Deus. E chega o momento da mensagem. Deus fala o tempo todo, através das orações, das músicas, dos relacionamentos. Mas chega a hora da mensagem, a hora da palavra dele ser exposta. Deus vai falar. E os profetas do Antigo Testamento, eles começavam a falar dizendo assim: assim diz o Senhor. E o Deus não mudou o método dele, ele continua usando pessoas e falando através de pessoas. Então estenda a sua mão aqui na direção do pastor Eli, vamos orar por ele. Pai, quanto nós precisamos da tua palavra, Senhor Deus. Quanto necessitamos, ó Pai, de ser instruídos pela tua palavra. Estamos sedentos da tua palavra. E nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor tome a vida do pastor Eli nas tuas mãos. Que o Senhor o abençoe a Mônica, seu filho, sua nora, ó Deus, o neto que está a caminho. Que tu possas tomar a sua família, o seu ministério. E nesta noite, ó Pai, tomar o seu coração, a sua mente, a sua voz e usá-lo como instrumento nas tuas mãos. Todo o nosso interesse agora, Pai, volta-se para a tua palavra, para ouvir a tua voz. E nós pedimos, Pai, que tu nos fales através do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? A paz do Senhor. Ficou alguém sem ser saudado? Acho que todos se sentiram saudados. É um prazer sempre grande voltar a Orlando e estar aqui com você. Pastor Lécio, como ele disse, é um irmão, é um mano. Nós nos tratamos por mano. E é um grande irmão. Eu estou aqui a passeio acompanhando meu filho e minha nora, porque eu vou ser avô. E eles então decidiram comprar o enxoval aqui em Miami e Orlando. E falaram: papai, mamãe, vamos conosco para a gente, na volta, dividir em 4 pessoas as compras. E ajustei meu tempo, me arrumei todo para estar com eles. E quando falei ao meu colega Lécio, ele sempre pede que vindo aqui, comunique. Ele falou: então você fala para a gente. Hoje pela manhã fui até Tampa e preguei lá. Nosso querido Ludwig, ou como se chama, Carlos, né? Carlos Henrique Ludwig, amigo de muitos anos. E hoje estamos aqui. Feliz em rever alguns que conheço. Feliz em rever meu colega pastor e esposa Lécio. O Rui aqui à frente, que frequenta a sua igreja, esposa, ele foi ovelha minha na igreja imperial. Eu pastorei por 38 anos, 2 igrejas. A igreja da Liberdade, 32 anos, a igreja imperial, 6 anos. E acometida de um diabetes fulminante. Já hoje tomei 2 vezes insulina, aplicando em mim mesmo. Diabetes emocional. Eu precisei, então, por ordem médica, dar outros rumos à vida. Não parei, aposentei, era o tempo da aposentadoria, aposentei-me e fiz o que estou fazendo, que gosto, de dar simpósios, palestras, em retiros, acampamentos, igrejas, por todos os lugares onde Deus chama, tem chamado, e graças a Deus a agenda bem bonita. Domingo próximo estarei em Goiânia, Goiás. Quem é aqui de Goiás? Então tem aqui goianos. Eu vejo muitos goianos em São Francisco. Tudo que é de pizzaria,
de São Francisco é de goianos. Volto na semana seguinte para Goiás, mas para falar para pastores e líderes na convenção. E a última semana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem alguém aqui do Mato Grosso do Sul? Ah, tem. Então, estaremos lá também falando para os pastores do estado, né? Muito bem, que bom estar aqui. E sempre que eu venho, eu peço a Deus a oportunidade. Ruizinho, vem cá, segura aqui para mim um pouquinho, meu microfone para abrir aqui. Como dizia o Rui, das minhas primeiras ovelhas da Igreja Imperial. Fui pastor da Imperial obrigado, Ruizinho, há 78 a 84. Eu batizei você ou não, né, Rui? Não, você foi batizado depois. Você era pequenininho quando saía há 34 anos de lá, você devia ter um aninho. Aqui já tinha 8, é mesmo? Eu estava dizendo a você 25. Não, mais que isso, 25. Quantos anos? Não, quantos anos você tem hoje? É mesmo, rapaz? Que beleza, agora. Hein? Você está cheio de folga, hein, rapaz? Tá bom? E cada vez que eu vi, o Rui foi hoje pela manhã a Tampa nos ouvir com a sua família, foi bom vê-los lá. E cada vez que eu venho aqui, eu tento trazer alguns livros que não há aqui. A Lifeway é daqui, é a maior editora do mundo, não é? A editora Lifeway, que é batista, evangélica. E cooperamos lá no Brasil com a Lifeway do Brasil, que é a CLC, Christian Leadership Center, Lifeway CLC, a Lifeway do Brasil. Portanto, hoje à noite você tem a oportunidade de ter um livro em português do Richard Blackaby. E o Blackaby é quem produziu o musical Experiência com Deus, que foi reconhecido há 2 semanas como o mais bonito musical, Pastor Lécio, do século, dos últimos 100 anos. Desculpe, dos últimos 100 anos. E ele que produziu esse belíssimo musical, escreve livros maravilhosos, dentre eles, Os Caminhos de Deus. Deus trabalhando por nosso intermédio para revelar-se ao mundo que observa. O mundo nos observa. Dr. Rick Warren diz que na igreja dele hoje, as pessoas não vão mais para o seu sermão. Lá, claro, estarão ouvindo um dos 25 homens mais prestigiados, mais conhecidos, mais famosos dos Estados Unidos do momento. Rick Warren, da Saddleback, da igreja, da comunidade de Saddleback, de Los Angeles. Mas ele diz, hoje já não vão mais ouvir-me. As pessoas vêm para os cultos para ver como o povo canta, como as pessoas louvam, como expressam o seu louvor. Porque dizem elas, naquele vale de riquíssimas pessoas, eles têm dinheiro, têm os carros que querem, têm as casas que querem, mas não tem uma coisa que nós temos, que é esse louvor ao Senhor. Ninguém louva ao Senhor por louvar, ou tem uma experiência de conversão, ou jamais louvará o Senhor como deve. É isso. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Portanto, quer louvar como esses? Entrega a vida a Jesus. E aí vai derramar-se diante de Deus. É isso que diz o Rick Warren. As pessoas já vão para a sua igreja para ver como cantam, como louvam, mão para cima, mão para baixo, fecham os olhos, choram, o que for. O que é que eles têm que o meu dinheiro não compra? Minha fama não compra. Minha grande nomeada não compra. É isso. E meus irmãos, isso é produto dos caminhos de Deus. Deus se revelando ao mundo que nos observa. As pessoas vêm aqui para nos observar.
Eu estava aqui ouvindo o grupo, vendo e ouvindo o grupo do louvor. E ali no lugar eu pensei, que responsabilidade tem os do louvor. Sabe por quê? Porque se alguém diz que quem canta os males espanta, nós dizemos o louvor liberta. Amém? Liberta. Liberta. A vitória para quem louva, para quem enche o coração do louvor do Senhor. Estes estão andando nos caminhos de Deus e o mundo nos observa. Então eu trouxe em português, nessa transculturação do Brasil para cá, livros daqui, do Henry Blackaby e do seu filho Richard Blackaby. Hoje pela manhã eu levei até a igreja do pastor Carlos Henrique Ludwig, e lá eles adquiriram 70 exemplares dos livros. Aqui só tem 20, só vieram 20. Peço desculpa, mas quem mais precisar poderá acertar com o pastor Lécio e nós mandá-los para você. Os caminhos de Deus. E tem aqui também o meu prefácio, portanto tenho prazer em autografar tantos quantos o quiserem. Livro maravilhoso, língua portuguesa. O pessoal reclama que não há da Lifeway livros em português, e nós trouxemos para você só isso do Brasil. Pastor, pode deixar aí então, obrigado, querido, meu amado. Muito bem, vamos abrir as Bíblias nessa hora, no texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Paulo diz aos Gálatas: imitem, pois, a Deus Pai como filhos muito amados. Essa é uma das versões. As outras mantêm no imperativo, imitai, pois, né? No imperativo afirmativo. Eu gosto dessa versão. Imitem, pois, a Deus Pai como filhos muito amados. O meu desejo hoje à noite, o propósito dessa mensagem é que, se você voltou aqui, veio para cá desanimado, volte animado para casa. Se veio aqui com esperança, volte com mais esperança, porque Ele é meu Pai e eu e você somos filhos muito amados. Quem crê nisso, levante a mão. Amém. Filhos muito amados. Oremos. Pai Santo, que bom estarmos aqui. Que bom cantarmos como cantamos agora. Ore, ore, ore. Triste, chorando, desanimado, feliz, celebrando. Ore. Porque sabemos que Tu nos ouves as orações. Tu és Deus de verdade. E esse grupo que cantou revelou em suas faces, em seu semblante, o quanto crê que essas são coisas e produto dos caminhos do Senhor. Senhor, que nesta noite Tu te reveles a nós. Como diz o pastor Lécio, que Tu nos fales, porque nós precisamos ouvir Tua voz. Fala-nos, em nome de Jesus. Amém. Diz o apóstolo Paulo aos Gálatas: imitemos, pois, a Deus como filhos muito amados. A Deus Pai como filhos muito amados. Meus irmãos, Paulo, porque todo texto sem contexto é pretexto, não é? Já dizia o grande exegeta David Campbell, texto sem contexto é pretexto. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tem uma história belíssima. Quem acompanha a história de Paulo e gosta de lê-la, vai também ler um pouquinho da tradição, que nessa hora tem também algum significado para nós. Por quê? Porque ele era um jovem lá de Tarso, Ásia Menor, na região de Xerxes, ali em cima, e havia uma irmã dele que morava em Jerusalém, e os pais dela e dele disseram que ele tinha uma vocação para ser rabi, o rabino. Mandam-no então para a casa dela, que morava em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, garoto, vai estudar sim o mundo judaico, os valores judaicos, a cultura judaica, vai estudar
tanto o texto da Torá, que nós chamamos de Velho Testamento, quando houve a compilação dos dois cânones, velho porque havia o novo, e juntando o texto dos judeus com dos cristãos, porque à época já cria-se que o mundo cristão, que o cânon cristão do Novo Testamento era uma resposta de Deus às profecias do cânon dos judeus. Os judeus não creem assim, não entendem assim, não veem em Jesus o Messias propalado desde Gênesis e pelos livros históricos e pelos livros poéticos, como Salmos tanta vez propala, não creem. Mas os cristãos creram, nós cremos, e fizeram essa associação e chamaram um Velho Testamento, o texto da Torá, e o outro Novo Testamento, os livros escolhidos, sagrados, escolhidos, porque a época, quando escolheram, esses livros do Novo Testamento são espalhados pelas comunidades todas do mundo, e os livros espalhados, cada comunidade que tinha lá uma fé cristã, lia um livro. Chegou para aquele grupo, chegou o livro de João, lia o João. O que é que chegou para aquela outra comunidade lá na região da Mesopotâmia? Chegou o livro de Mateus, lia Mateus. E assim eles liam os livros sagrados. Quando você lê a história, estuda Diocleciano, que nos anos 301 mandou queimar os livros sagrados, 301, isso é, início do quarto século, você vai entender que até ali, quarto século, não havia Novo Testamento. Havia os livros sagrados espalhados. Mandou queimar. Eu quero acabar com essa história de cristianismo e de cristão que nos enche a paciência e chama Jesus de Kyrios e não nos chama de Senhor, a nós que somos os imperadores. Vamos acabar com isso. E assim ele incitou a campanha imensa nas 5 grandes igrejas cristãs que havia então. Início do quarto século, havia uma igreja em Jerusalém grande, um bispado. Em Jerusalém havia em Antioquia outra, um bispado, 2 ali na Ásia. Havia a igreja em Cartago, África. Havia também em Alexandria 4, com bispado, e havia uma em Roma, as 5 grandes igrejas. Queimou tudo. Queimem todos os originais. Claro, era a expectativa dele que ali houvesse o fim da pregação do evangelho do cristianismo. O que acontece? Ele volta para o seu palácio e anuncia aos súditos: senhores e senhoras, queimamos tudo. Não haverá mais cristianismo, essa conversa fiada que já dura muito tempo ao longo aqui do Império Romano. 301. Não sabia Diocleciano que os textos sagrados já tinham sido copiados. Os copistas já tinham produzido as cópias todas, que mais adiante, quando ele morre, assume o Império Romano Constantino, e que diz que viu a cruz, aí se converte, a mãe volta de Israel e diz: é verdade, filho, tudo é verdade, eu estive lá agora, vi os lugares que esse Jesus andou, o lugar onde ele morreu, o lugar onde ele nasceu, e os lugares por onde ele passou e curou e fez milagres. Meu filho, você está correto, você viu a cruz, é isso mesmo. E aí, por edito, ele estabelece que o Império Romano seria também cristão, e cria uma igreja com um braço político do Império Romano, chamada Igreja Católica, isto é, universal, Império Romano, apostólica, isto é, que segue a doutrina dos apóstolos, porque os livros, em especial de Atos e de Lucas, eram bem difundidos. Romana, porque o Império era romano, era um braço político do Império Romano. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando se converte, ele não foi discípulo de Jesus, mas ele acompanhou de perto muita coisa, inclusive a própria morte de Estevão, ele cita que ele participou, e ele diz também que a muitos arrastou das casas, e a ideia é matando-os em nome do zelo para com a fé que ele tinha judaica, como fariseu, de cultura farisaica, e também como um rabi, isto é, um homem, um mestre formado em Jerusalém, nas melhores escolas de rabinato, e ao mesmo tempo aos pés de Gamaliel, que eram os grandes filósofos das grandes escolas da época. Era um homem capaz, era um homem erudito,
O apóstolo Paulo, meus irmãos, poderia muito bem usar toga de reitor da Universidade Hebraica de Jerusalém, mas ele vai usar roupa simples de missionário, e faz as 4 viagens missionárias tão marcantes que nós hoje aqui, e no Brasil, e no mundo inteiro, somos produto delas, que Paulo vai estabelecer pela primeira vez igrejas locais. E observem que em todo o Novo Testamento há o estabelecimento de igrejas locais e igreja gente, não igreja templo. Esta associação lamentável vai dar-se a partir de Constantino, que cria a primeira igreja templo, a de Jerusalém, que depois vai ser a Basílica de São Pedro, e a outra igreja templo na cidade que leva seu nome, ali entre a Europa e a Ásia, Islambul hoje, ou Istambul, que significa em árabe terra de muitos muçulmanos, que era Constantinópolis, ou Constantinopla, cidade de Constantino. Nesses 2 lugares, 2 templos ganhantes, os templos todos que houve, que vocês sabem muito bem, e que infelizmente criou uma associação entre cristianismo e templo. E por que eu digo infelizmente? Porque a igreja não é templo, igreja é você, sou eu. Por isso que toda a igreja nos 100 primeiros anos foi nas casas, nos 200 primeiros anos nas casas, todas que Paulo organizou nas casas, todas as demais pelos apóstolos, até o último que morre lá na ilha de Patmos, naquela perseguição do imperador Domiciano. Até aquela época, também João pregava e estabelecia igrejas nas casas, até ser preso, é claro, e ali preso escreveu o livro Revelation, Apocalipse, que nós temos, nas casas. Hoje, os templos estão sendo fechados no mundo todo, na Europa toda, sejam católicos, sejam protestantes ou evangélicos. Aqui na América, em muitos lugares, templos fechados. As gerações dos mais velhos não souberam entender a realidade das culturas, e portanto os filhos, quando saíram para o college, foram deixando a igreja, e deixando Jesus, deixando as práticas do Senhor, e de repente já não tinha mais quem continuar essas igrejas, e os velhinhos vão passando agora os templos para outros grupos, e nós brasileiros também temos sido objeto desse tipo de observação e possibilidade de ter esses templos como este e tantos outros. Mas é claro, igreja não é templo, igreja somos nós, reunidos nas casas, vivemos todos os fundamentos da Bíblia para a igreja em si. E Paulo cria nesse negócio, e quando ele prega aos Gálatas, prega a igreja nas casas, e vai dizer aos Gálatas: Gálatas, entendam, eu escrevo para vocês como escrevi aos romanos, ou escrevi aos romanos como a vocês, cartas mais densas, com mais teologia, com mais base, para dizer assim: fé cristã não pode ser apenas romântica. Toda vez que somos apenas românticos, meus irmãos, nós somos os ventos, e quando passa determinado tipo de ênfase que nos apela à emoção, também passa também os nossos compromissos, que são insípidos, incipientes. Por isso eu digo que nós estamos fazendo hoje uma geração sem doutrina, sem teologia, com quilômetros de superficialidade e centímetros de profundidade. Eu seria capaz de dizer hoje à noite, como falo pelo Brasil afora, por todo canto, dizer assim: eu não me arrisco a perguntar quantos trouxeram Bíblia, porque a grande parte da geração dos jovens e adolescentes já não andam mais com Bíblia, já não conhecem mais a Bíblia. E se você cita um livro bíblico, se perde, não sabe onde estão. E eu pergunto, como fica daqui em diante a continuação da igreja de Jesus, com tanta ausência de profundidade e de compromissos a partir da própria palavra? E Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai profundo. No capítulo 1 ele fala assim: vocês foram predestinados à salvação desde antes do mundo ser criado. Ele vai dizer: vocês são predestinados a todas as bênçãos espirituais. Observem o que é isso. Essa minha palavra de hoje à noite, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que te espera, no dias que te esperam, de lutas e trabalhos nessa América, e ninguém se arrependerá de ter deixado sua casa hoje à noite e vindo aqui. Veio aqui hoje à noite, porque Deus tinha um recado, tinha um alimento que nos robustece, nos fortalece, nos enobrece a convicção e a própria fé em Jesus Cristo. É isso aí. E dentre elas, a experiência de fé da esperança.
Paulo vai dizer: vocês são muito mais bonitos que imaginam, vocês são muito mais queridos que imaginam, vocês são muito mais amados que imaginam, vocês são muito mais abençoados do que fazem ideia. Deus lhes preparou, desde antes da fundação do mundo, todas as bênçãos espirituais. Se há um destino que eu creio, o pré-destino que eu creio, é o predestino para a bênção. Eu não creio em nenhuma predestinação para a maldição, mas eu creio para a bênção. A Bíblia diz: vocês foram predestinados para todas as bênçãos. Diga aleluia. Amém. Todas as bênçãos. Todas as bênçãos. O que é que significa isso? Se nós não as temos, é porque nos falta fé. Se nós não as temos, é que nos falta devoção. Se não cremos nelas, é porque nós não estamos nessa ligação com Deus como Pai. Nós imaginamos Deus na teologia da criação, e pensando em Deus da criação, nós começamos a elocubrar que Deus criou e falou e fez, e que falou e fez, e determinou e fez. Que bom! Eu também sou criacionista, e eu sou por elementos da própria hermenêutica, porque sabe-se como princípio hermenêutico que a repetição do ensino faz um princípio. Deus no início macho e fêmea os fez. Jesus vai dizer: meu Pai no princípio macho e fêmea os fez. Então nós temos um princípio, Deus criou. Mas não só. Hoje à noite, nesta igreja, eu não quero imaginar Deus Criador, eu quero imaginar Deus Pai. Amém. Deus Pai. Como Pai, aí me toca, me arrepia, porque aí eu me reencontro com a dimensão que eu perco, com as vicissitudes da vida, com as caminhadas difíceis do dia a dia da vida, com a problemática que me rouba essa comunicação e essa ligação com Deus, que é o sentido real de filho. Eu perdi minha mãe no mês passado. Que falta faz? Morreu aos 87 anos. Linda. Totalmente verdadeira. Algo impressionante. Eu peguei um vídeo dela antes de ontem, que eu ri demais. Porque minha irmã está almoçando com todos juntos, fala assim: vamos orar. E meu pai teve AVC. E meu pai fala com muita dificuldade e também com a percepção um pouco mais lenta daquilo que se pede. Tem um lado paralisado. Então, no vídeo que eu recebi ontem, que eu ri muito, minha irmã fala assim: pai, você ora agora? Ele para e olha, fica perdido, produto do AVC. Papai, você não quer orar? Então ele fala: orar. Então minha irmã fala: mamãe, então você ora? Ela vai: eu não quero orar. Essa era minha mãe. Eu acho que Deus riu muito com ela, pela sinceridade dela. Como Deus gosta que sejamos sinceros. Já experimentou ser filho? Como filho, você chega para ele e fala assim: pai, eu estou sentido, eu não entendi, eu creio em ti, eu oro em teu nome, eu espero em ti, eu abro mão de tantas possibilidades que me aparecem, porque vejo que tu não estás nessa linha tênue que separa o certo do errado, e eu quero fazer o certo, e tem dado tão errado algumas coisas. Não te entendo. Ah, como Deus ama essa oração, sem hipocrisia, com sinceridade. E se essa pecha que alguns inoculam em nós, de dizer: não fale assim, porque Deus merece respeito. Não, eu respeito porque Ele é meu Pai, e eu sou seu filho, e como filho dele eu falo: meu Pai, eu não entendi. E Ele se interessa a chegar perto de mim e começa a se revelar como Pai na minha vida. Quem sabe algumas coisas nossas como filhos ainda não são percebidas quais como filhos, porque nós nos perdemos como filhos e já não vemos mais como Pai. Aliás, foi isso do filho pródigo. Seria hoje nos Estados Unidos, aí o cara entra: pai, oi, tudo bem meu filho? Tudo bem. Pai, eu quero ir embora. Não faça isso. Você tem que terminar o college, depois ir para a universidade. Não faça. Pai, cansei do teu não faça, não vá, não quero, não entre com aquele garoto, não quero namorar com aquela garota, não chegue tarde, cansei dos teus não, eu quero ir embora. Eu quero a parte da herança que me toca. Estou por aqui, pai. Tchau. Estou indo. Aí o pai vai lá, abre o cofre. Posso te convencer de alguma coisa? Não, pai, não quero papo, cansei.
da minha casa e dos teus nãos, dos limites que me impões. Teu pai abre lá o cofre e dá a parte da herança que ele pediu. Ele vai embora. Ele é filho e o outro é pai, mas não se percebe na beleza e na riqueza do melhor pai do mundo, o pai mais rico do mundo, o pai mais abençoado do mundo, o pai criador de todas as coisas, de quem eu sou filho. Jesus disse, Paulo fala que nós somos com Cristo co-herdeiros. Ele é meu irmão mais velho. Imagina Jesus, nosso irmão mais velho, filho de Deus, e agora você e eu feitos filhos dele também, porque cremos no seu nome. Olha que coisa linda, mas eu me perdi nisso. A minha caminhada revela isso, meu dia a dia negócio revela isso, minha forma de lidar com dinheiro e valores morais revela isso. Meu papel de filho, eu me perdi, e ver como pai, eu começo a mendigar. E Paulo vai dizer aos Gálatas assim: imitem, pois, a Deus Pai. A palavra imitar, a palavra grega mimesis. A palavra grega mimesis era a palavra utilizada pelos grandes oradores do mundo grego quando estudavam oratória. Antes mesmo da filosofia, os gregos eram apaixonados pela prédica, pela retórica, pela persuasão da palavra, pelo uso correto da palavra e da entonação. A escola de oratória durava 3 anos. O primeiro ano eles estudavam filosofia da oratória e conheciam todos os grandes oradores da história da Grécia. Ficavam embevecidos com os nomes eletrizantes da oratória grega. No segundo ano, os alunos de oratória optavam por imitar um deles. Cada um escolhia um orador daqueles da história e começavam a imitar nos gestos, imitar na tônica, imitar na forma, no conteúdo, etc, etc. O terceiro ano, que era o ano da formatura, cada um passava a partir da escolha da sua própria metodologia de oratória, da sua própria forma e linha de falar, de gesticular, de persuadir, de prender auditórios. Imaginem vocês que a Europa quando estuda os grandes oradores gregos, a própria Europa diz que os auditórios paravam estupefatos diante da palavra fácil e da expressão corporal e facial dos oradores que se preparavam para isso, para serem grandes oradores. Claro que oratório não é tudo, oratório é forma. A vida do orador é outra história. Por isso aquela história linda que você e eu conhecemos, do Salmo do Pastor, né? Que alguns aqui se lembram. Eu posso rapidamente citá-la apenas para que a gente entenda a beleza da oratória, mas também da vida. Imagina a história de um rapazinho que no culto de quarta-feira, lá na sua igreja, essa história é contada de 1 milhão de formas diferentes. Lá no culto da quarta-feira, a sua igrejinha, lá do mato de Minas Gerais, lá dos cantos de Uberaba e Uberlândia. Aí o pastor fala: meus irmãozinhos, nosso irmão Marcos vai embora morar no Rio de Janeiro. E hoje eu sou despedido de nós. Nossa igrejinha tem a honra de ter um jovem que sai daqui da vida rural para morar no Rio de Janeiro para estudar na Escola de Belas Artes. Vamos orar por ele lá à frente, garoto. Todo mundo ora por ele, põe as mãos, como o pastor Lécio mandou que nós o fizéssemos hoje à noite. Aí choram e Marcos vai embora. Fica 3 anos na Escola de Belas Artes do Rio. Aprende como ficar em pé. Aprende como colocar as mãos à altura do diafragma para impulsioná-lo e usar a voz sem que perca, sem que fique rouco. Aprende o que é essa concha acústica e como impostar a voz de forma bela de cantar. Aprende tônica, gesticulação, expressão facial, declamação. E quando ele termina o curso da Escola de Belas Artes, ele volta para aquela cidade simplesinha da vida rural do interior de Minas Gerais. Aí chega no culto de quarta-feira, assenta-se no último banco. Agora ele é importante, terminou a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro.
Assenta-se e quase que escorrega lá para que ninguém o veja naquela quarta-feira. Fica lá escondidinho. E o pastor, aí do mesmo, velhinho, longevo, ele olha assim, bate os olhos, e já com dificuldade da vista, ele pergunta: alguém pode me informar, dos que estão aí perto, se lá atrás é o que eu estou vendo mesmo? É o Marcos? Aí o pessoal olha: meus irmãos, nosso Marcos querido, que foi estudado no Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes, acaba de voltar, está aqui conosco, que coisa linda, que honra para a nossa pequena igreja, nesse canto rural, no interior de Minas, recebê-lo de volta. Marcos, vem aqui e aclama poesia, a nossa igreja é honrada em revê-lo, e agora em vê-lo e ouvi-lo. Aí ele vai à frente, chega lá na frente: obrigado, obrigado. Aprendeu, né? Na Escola de Belas Artes, como cumprimentar. Declamarei de Davi o Salmo 23. Aí vai: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O auditório arrepiado acompanha, impressionado, a beleza desse rapaz que mudara tanto, produto da formação em Belas Artes da Escola do Rio de Janeiro. Ele vai exuberante, nos gestos, no rosto, e o auditório está sendo elevado diante da beleza daquela poesia por ele. Ao final ele diz: e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. E o auditório prorrompe em aplausos. Ah! Marcos! E ele: obrigado. Como você do Rio de Janeiro vibrou quando viu pessoas do Rio aqui hoje. Aí ele vai. Aí um velhinho lá atrás diz: pastor, para essa palavra, eu também queria recitar uma poesia. Aí o pessoal: não, hoje não. Que vexame, que mico. Pastor, não. O povo: pastor, querido irmão, recita a sua poesia na próxima quarta. Agora acabamos de ouvir Marcos. O velhinho falou: pastor, quarta que vem não dá, porque posso não estar vivo. Com os meus 96 anos, não sei mais se eu estarei vivo. Aí o povo: manda, deixa. Ele falou: tá bem, vamos então ouvi-lo. Mas todo mundo percebendo um grande vexame. Aí o velhinho vem à frente, roupinha toda surrada, a face com as rugas indeléveis da marca da vida, o cabelinho esbranquiçado, que também comprova a sua vida longeva. Aí ele diz: meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que eu termine a minha poesia, mas eu quero recitar também o Salmo 23. O vexame agora é maior. Quem tem caneta começa a brincar, com vergonha do quadro, e o velhinho vai lá: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aí ele para, quem sabe lembrando aquela hora em que a filha ficou doente, não tinha nenhum hospital perto, e Deus de forma miraculosa a curou. Quem sabe ele pensa naqueles dias de tanta dificuldade por alimento, que eles tinham apenas um pão para dividir por 4, 5 dias com 6, 7 pessoas, e ninguém morreu de fome. Quem sabe ele dizendo a ele mesmo: fui moço, sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Quem sabe ele pensa em 1000 situações ao longo das décadas da vida que ele viveu, e ele se recupera, se refaz, a voz embargada continua, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e está chegando para a minha vida, não tenho nenhum medo, porque tu estás comigo. E vai, embarga a voz, emociona, para. O auditório também acompanha já com outro tipo de observação, agora espiritual, aquele recitativo humilíssimo daquele homem.
Eu sei que com muita dificuldade ele chega à última frase. E quando chega ele diz: e eu, e está perto, habitarei na casa do Senhor para sempre. Nisso eu creio. É isso aí. E agora, ninguém bate palmas. Ninguém. Todos têm um lenço na mão a chorar. E quando ele vai descendo, trôpego, longevo como era, o rapaz da Escola de Belas Artes corre de lá, intercepta a caminhada do velhinho, segura ele pelos ombros e pergunta: velhinho, o que você tem que eu não tenho? O que você aprendeu na vida que eu não aprendi na Escola de Belas Artes? Eu aprendi lá como fazer auditório para romper em palmas, mas lá não aprendi como fazer auditório chorar, como todos choram. Qual é o segredo, velhinho? E o velhinho olha para ele com aqueles olhares cheios de pezinhos de galinha, de pato, com o rostinho todo quebradinho, marcado pela vida. E diz: meu jovem, o segredo é que quando você conhece o Salmo do pastor, eu conheço o pastor do Salmo. Aleluia. É isso. Imitai, pois, a Deus, diz Paulo, imitem a Deus Pai, como filhos. Não imitem como intelectuais, não imitem como acadêmicos, não leiam por ler e defendam o criacionismo. Não é isso. Deus os fez inteligentes. Não há um aqui presente que, ter optado viver nos Estados Unidos, o fez na ininteligência, na irracionalidade, na inconsequência, na medida não esclarecida. Todos nós somos inteligentes. O que precisamos é rever uma relação com Deus como filhos muito amados. Eu tenho pai. Eu não sou órfão. Você não é órfã. Nenhum de nós está aqui na América abandonado, por mais que as noites longas da vida, olhando para um córnea qualquer, nos faça acordados, olhos tensos, a tanto chorar. Como dizia o grande escritor brasileiro Humberto de Campos: eu nasci como uma gaivota no meio do mar, entre escolhos, e é por isso que não se esgota a água do mar dos meus olhos. Choro, choro, ainda que eu chore, Deus é meu Pai. Ele é meu Pai. Não há nenhuma metáfora mais maravilhosa. Ele pode ser Criador, Ele pode ser soberano, Ele pode ser majestade, Ele pode ser pastor, o bom pastor. Mas a melhor de todas as metáforas: Ele é meu Pai. E Jesus se enchia a boca a dizer: Abba, Pai. Abba em hebraico é paizinho. Só de quem tem uma relação gostosa e íntima com seu Pai. Meu amado irmão, onde é que você se perdeu? Imitai, pois, a Deus. Imitem a Deus. Então, mimeses é: agora se querem ser filhos que recuperam a medida de filhos, para perceber o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que ama, o Deus que não me deixa só, o Deus que vai comigo, o Deus que supre, o Deus que provê, como disse o pastor Lécio hoje à noite. Nós temos um caminho, e o caminho é verificar e recuperar a dimensão da relação de filhos. Meu irmão, você é filho de direito de fato. Amém? Amém. De direito, feito à imagem e semelhança de Deus. De fato, desculpe, feito à imagem e semelhança de Deus. De direito, um dia Jesus morreu por você na cruz, e você se converteu a Ele, e nesse instante deu a você o direito de ser feito, glória a Deus, filho de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Sim, Ele é meu Pai. O mundo nos tira a dimensão de Deus como Pai e o nosso de filhos. Nossos filhos hoje, com tantas fantasias e oportunidades, se esquecem de que são filhos e que Ele é Pai. Por isso que a gente não canta mais em casa, não louva mais em casa, conversa impropérias ao telefone, não ora mais, não jejua mais, porque nós perdemos essa comunhão de filho com o Pai. Jesus a tinha, tem intensamente. E Ele ensina a parábola do filho pródigo para dizer assim: Ele é tão Pai que não há nenhum pai como Ele, que ainda que o filho saia e volte arrebentado, alquebrado, chafurdado na lama e no pecado, ainda assim Ele me espera.
E eu chego para ele, porque eu decorei a frase, eu digo: Pai, eu pequei contra os céus perante ti, porque esse texto é repetido em Lucas 15, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sei que sou filho, e eu volto para casa do meu pai, mas eu sujei, eu fiz errado, não sou digno de que me chame de filho, mas me receba de volta como empregado, por favor. Aí ele fala: nada disso, não, senhor, eu estava aqui em pé esperando, porque eu sou pai, eu sabia que um dia você voltaria, porque você é filho, você já arrebentou nas pocilgas da vida, e comeu das bolotas dos porcos, que os judeus odiavam a ideia de comer porco, que eu como até hoje, os ortodoxos também odeiam. Você comeu as bolotas dos porcos, as pocilgas da vida, mas eu todo dia esperei por você, porque você é filho. Arrebentado das decisões erradas, de um casamento errado, de um namoro errado, de uma sociedade feita com um amigo errada, ainda assim eu torci que você voltasse. E hoje você voltou, você é meu filho, estava perdido, foi achado. Você me entende? Você não será um empregado, eu quero te tratar como filho. Ninguém me rouba você de mim, você é meu filho, é de direito meu filho. Por isso, perdido foi achado, morto reviveu, e como filho vai ter uma festa para você. Ele não disse assim: tua mãe está muito brava, vai lá para dentro falar com ela. Você deixou, filho ingrato, como alguns pais fariam aqui. Filho ingrato, agora você volta para cá, procura tua vida, aluga um apartamento, te vira, cara, vai para casa de algum amigo, vai para o campus universitário morar com alguém lá no campus. Aqui não mais, você é um filho ingrato, eu estou machucado com você, sua mãe não quer nem te ver. Ele não disse isso, ele disse que não há nenhum pai como o pai que é Deus, que ainda se diz: vai ter anel no seu dedo de filho, vai ter roupa de filho, vai ter sandália de filho, vai ter uma festa com cupim, picanha, muita gordura, porque meu filho estava perdido e foi achado. Pai que ele é, pai é pai. Um dia, um garoto estava na sala de espera no aeroporto, esperando para voar, tinha uma plaquetinha de que ele estava ali e seria acompanhado por aeromoço, por algum agente daquela companhia aérea, e ele brincava no seu tablet e todo mundo vibrava com o garoto. Garoto sorridente, o pessoal entrava: oi, ele: oi, tudo bem? O pessoal: que garoto solto, comunicativo, social, beleza. Todos encantados com ele, brincando no seu tablet. De repente chega aquela gente e diz: fulano, garoto, vamos? Aí ele se levanta, pega o tablet e vai com ela, e todos ficam olhando e admirados. Que garoto lindo, seguro, altivo, que coisa linda. E eles confabulavam-se entre si sobre a beleza daquele garoto e da maneira como ele se comunicava com todos. Quando todos entraram no avião, um homem que também o admirava sentou-se ao seu lado e disse: eu tenho observado você desde a sala de espera. Estou impressionado, garoto. Obrigado, tio. Que educação. Obrigado, tio. Estou impressionado com você, meu filho. Que coisa linda. E todo mundo derrotou. É verdade, é verdade. E ele com o tablet, brincando, sorrindo. De repente, a aeromoça fala: senhores passageiros, apertem os cintos. Estamos passando agora por uma zona de intensa turbulência. Todo mundo. Aí o avião perde a altura, sobe, e todo mundo segura, e vai segura lá, fica todo mundo tremendo, olha, quem está com medo vai morrer agora, mas o avião vai cair. Mais a água que vai cair. Aí, meus irmãos, enquanto todos estavam assim, o garoto incólume mantinha-se brincando no tablet. E o pessoal, o avião voltou à normalidade. Uma senhora atrás ousou perguntar: garoto, você não teve medo daquela zona de turbulência? Não, tia. Não, tia. Por que você não teve medo? Porque o piloto é meu pai. O piloto da tua vida é o Pai dos céus. Amém? Você é filho, não tenha medo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
que eu sinto o cheiro da morte, que parece que o mundo acabou, que tudo se faz escuro, parece que é o último dia da minha vida, que eu nunca mais vou me alegrar, nem festejar, uma sensação depressiva de que a vida acabou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo nenhum, porque tu estás comigo. Tu és o meu Pai, eu sou teu filho, Ele zela por nós. Meus irmãos, quem nos tira a caracterização de filhos é o capeta, que nos faz apequenados. Na Segunda Guerra Mundial, se lembra o que fizeram com os judeus? Os da Gestapo pegavam os judeus e mantinham-os presos por 30, 40 dias, perdendo a luz do sol, para que perdessem a sua própria visão deles mesmos e a identidade. Após esse tempo, com fome, machucados, triturados, infelizes, no escuro, eles esqueciam o seu próprio nome, sua própria origem, seu próprio Deus, sua própria história, que os faz agora perseguidos, porque eram os patrões dos principais homens e mulheres de todo o comércio da Península Ibérica, Portugal e Espanha, mas também da Alemanha, da Polônia, da França, os grandes ricos, como são também aqui de Nova York, como eram os do Brasil, que vieram para Nova York. Os judeus que mandam em Nova York saíram do Recife e vieram para cá. Essa história de Nova York, dos judeus que construíram toda essa fortuna, que em 1948, com o restabelecimento do Estado de Israel, com Bigúria, eles colocaram dinheiro em Nova York lá, para reconstruir, com fim da diáspora, o Estado Novo de Israel. Perderam a identidade. O diabo quer que você e eu percamos a identidade. As decisões da vida sem o Senhor nos fazem perder a identidade. O envolvimento com o ilícito nos faz perder a identidade. Quando alguém pergunta, você é de Jesus? Eu sequer consigo dizer, eu perdi a identidade. Não perca, você tem identidade no seu bolso, tire-a. Você é convertido e lá diz assim, filho de quem? Filho de Deus. Ele é o meu Pai e Ele cuida de mim, Ele vela por mim, Ele cuida da minha vida, cuida da minha família. Hoje à noite, se eu pudesse trazer essa palavra de esperança, essa palavra, volta para casa com a doce sensação de que, imitando a Deus Pai, recuperamos como filhos amados dEle essa mais doce dimensão. E quando formos orar, disse Jesus, oremos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, meu Pai, enche a boca, meu Paizinho, Pai, ouve-me, saí pela vida, desviei-me do Senhor, fiz um monte de coisa que não te agradou, e hoje percebo que só não sou tão feliz é porque eu esqueci que sou filho de um Pai rico, dono de tudo, que me ama e que quer colocar de volta anel de filho, alparcas de filho, roupa de filho, festa de filho. Meu irmão volta a sorrir, minha irmã distensione sua testa, meu irmão distensione suas bochechas, volta a sorrir, porque ainda que eu ande pelo vale da morte, que eu sofra tanto, Deus está comigo, a vitória é certa. Baixa a cabeça, eu quero orar com você. Louva a Deus pelo apóstolo Paulo, que convertido a Jesus, ele poderia não ter escrito o que escreveu. Muitos que me ouvem aqui jamais escreveram um livro, talvez 99% desse auditório jamais escreveu um livro. Louva a Deus por Lécio Dornas, um homem que resolveu escrever as experiências da vida, as histórias da sua vida, os ensinos de Deus ao seu coração. Louva a Deus. Mas se Lécio não tivesse escrito, como nós aprenderíamos tanta coisa sobre escola dominical, sobre dependência de Deus, sobre fidelidade de Deus. Lécio Dornas é um apóstolo Paulo do nosso tempo. Saiba honrar aqueles que estão conosco, porque a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa, e às vezes precisa que alguém de fora venha para dizer, volte a honrar o profeta da sua casa. E esse Paulo maravilhoso, ele está dizendo, eu sei que Deus é Criador, eu sei que Ele é sustentador,
Eu sei que Ele é provedor. Eu sei que Ele cuida de mim como um pai, como um pastor, velando por mim como ovelha. Mas a melhor forma hoje à noite de ver Deus é como meu Pai. E quando eu falo com Ele como meu Pai, o mundo muda, tudo ao meu derredor muda. E perdido como eu achava que estava, eu começo a me reencontrar. Filho que eu sou. E se eu chego hoje à noite para dizer, eu sei que sou filho, mas não me trate como filho, porque eu sei exatamente os caminhos que eu tenho dado, Ele vai dizer, não, minha filha, não, minha filha, não, meu filho, você é filho, eu te amo. Você tem sofrido por suas decisões, você tem padecido, comido bolotas por suas opções. Sua vida tem sido tão amarga, trabalha noite e dia para levantar X dólares por dia, já não vê seus filhos mais, já não estoura pipoca no chão, fazendo cócegas neles e eles em você. Amanhã você, assustado, os verá adolescentes. Você não os viu crescer, trabalhou tanto, lutou tanto, sofreu tanto. Alguns dizem, sofreu como um cão. Maldita essa expressão. Você não é cão, você é filho de Deus. Hoje à noite o Espírito Santo manda trazer esse recado, que é nos caminhos de Deus, imitando a Deus, que eu posso me reencontrar para viver vida de príncipe, vida de filho. Eu quero convidar toda a igreja a se ajoelhar, quantos quiserem comigo. Quantos não puderem, não tem nenhum problema. Quantos não puderem, pode ficar sentados. Para Deus importa o coração de joelhos. Mas quem pode, bendita a posição de oração, de joelhos diante dele. Agora fale, Pai, eu tenho vivido a vida de cão, mas eu quero viver a vida de filho do Senhor. Eu tenho sofrido e passado necessidades. Eu perdi a alegria de viver. Já não tenho mais a cama com minha mulher ou com meu marido, com a química que tu nos destes um dia, porque as preocupações, as tensões, a luta pelo dinheiro me fatigaram. Não vi meus filhos crescendo. Saio cedo, volto tarde. E hoje à noite eu vim aqui pensando seria mais um culto, mas estás falando no meu coração. Eu sou filho. Diga comigo, eu sou filho. Diga bem alto, eu sou filho. Eu sou filho. E Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. E eu amo. E hoje à noite eu quero imitar o meu Deus, meu Pai, como filho muito amado. Meu irmão, você foi predestinado a todas as bênçãos celestiais. Pare com essa vida apequenada. Pare de viver como quem perdeu a sua identidade. Põe a mão no bolso, tire o documento do seu bolso, do bolso do coração. Você é filho de Deus e hoje à noite Ele restabelece, e você com Ele, essa doce relação. Agora, põe os seus problemas nas mãos dEle. Meu Pai, está aqui minha vida. Meu Pai, aqui está minha lágrima. Meu Pai, aqui estão minhas dores. Meu Pai, aqui está uma vida triste que eu vivo porque eu esqueci que era filho do Senhor. Porque eu me esqueci, porque a vida me levou a esquecer que eu tenho um Pai que és tu. Imitem, pois, a Deus, que é Pai, como filhos muito amados. Ajuda-nos, ó Deus, a celebrar essa relação de filhos e de pai. E voltando para casa agora, tenhamos cuidado em guardar em nossas mentes por toda a semana esse segredo que nos fará vitoriosos. Eu sou filho do Rei, eu sou príncipe,
Ele é meu pai, eu sou seu filho. E certamente, domingo que vem, abraçaremos nosso pastor Lécio, com tanta alegria dizer que como filhos dele, como príncipes, Deus nos deu uma semana de vitória como há muito tempo nós não tínhamos. Receba isso em nome de Jesus agora. Abra sua mão, Deus está vendo, aonde você estiver agora, abra sua mão, põe à frente, abra a mão, abra a mão, abra a mão e diga: Senhor, diga com todos: Senhor, em nome de Jesus, abençoa minha vida como meu pai, porque eu volto à experiência de filho, muito amado do Senhor. Eu recebo, em nome de Jesus, todas as bênçãos espirituais que o livro de Gálatas fala, reservadas para mim, teu filho, desde antes da fundação do mundo. Eu recebo, no nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Você crê mesmo que se Deus, Ele fala a sua vida agora à noite, você pode dar uma salva de palmas. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele é meu Deus. Eu sou seu filho. Glória a Ele.